todo mundo com essa paz que excede todo entendimento. A paz do Senhor a todos. Amém. Como a boca fala do que está cheio o coração, eu quero expressar minha gratidão ao Senhor pela vida desse homem aqui, pastor Elton, que conhece um pouco da minha história. Eu também conheço um pouco da história dele. O conhecia apenas de ouvir falar, mas eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente e saber que ele é um homem valoroso por ser um servo do Senhor, um homem dedicado à obra do Senhor, um homem que ama ou que tenta amar aquilo que Deus ama e tenta abominar o que Deus abomina. A palavra do Senhor diz, pastor Elton, que felizes são aqueles que são mansos, humildes, que caminham em independência. É verdade. Estes, os mansos, como o Senhor, herdarão a terra. E é isso que nós estamos a fazer aqui, expandindo as tendas do tabernáculo, expandindo o reino de Deus e alcançando toda essa comunidade. Você foi chamado para deixar a luz do nosso Senhor brilhar através da sua vida. Que as pessoas possam contemplar e ver Jesus, não apenas nas suas palavras, mas nas suas obras. Que vocês possam ser cartas vivas, eu tenho certeza que serão, que estão sendo, que a gente tem semeado coisas boas nessa igreja, nesse povo, nas pessoas que estão lá fora. Meu coração está muito feliz por estar aqui depois de tantos anos. Estava com tanto tempo que eu não vim aqui que eu não sabia que era tão perto da igreja sede. Eu vou estar aqui mais vezes, viu? Porque você me indicaram um abraço lá forte, bem caloroso, um cheiro no cangote de um obreiro lá fora. Eu, meu irmão, aqui tem amor. Aqui tem amor. Eita, coisa boa. A boca fala do que está cheio o coração. É impossível você ter alegria no coração sem expressar essa alegria com um sorriso no rosto. É por isso que eu estou aqui de frente, olhando para tantos sorrisos lindos. Isso é fruto da fidelidade do nosso Deus. Feliz demais pelo pastor que eu tenho, por esse homem valoroso, esse homem que tem me inspirado, que tem me levado para mais perto de Jesus. Feliz e grato a Deus pela vida da minha pastora Edna. Feliz pela vida da mulher mais linda dessa nação, Priscila Costa. Oh meu Deus, quando eu falo da mulher, o coração chega a palpita mais forte, eu fico todo arrepiado. Aleluia, Deus, que bom presente tu me deste. Não existe nada melhor, meu irmão. Deus cuida de cada um dos seus. E quanto mais tu renuncia, quanto mais tu se prostra, quanto mais tu descansa, mais Ele faz em teu favor. Glorificar a Deus pela vida dos meus filhos. Se tem uma missão que nós temos tentado cumprir, temos cumprido, pastor Tarcísio, é povoar a terra. Já estou com 3 meninos aí, né? Eita Deus. E a mulher quer 5. Eita, mulher de fé. Ora, se Deus alimenta as aves, veste as flores, não cuidaria de cada um de nós? Ele cuida, e filho é a herança de Deus aos pais. Não é verdade, irmãos? Então eu terei uma família forte nessa terra. Quero glorificar a Deus pela vida dos amigos que Deus tem me dado, pela vida dos pastores, pela vida dos irmãos da igreja que têm orado por cada um de nós. Eu dou graças a Deus, irmãos, pelas minhas fragilidades, porque são nas minhas fragilidades que eu reconheço que eu não sou super-herói, que eu não sou forte, mas que eu tenho um escape, porque quando eu reconheço que sou fraco, aí sim sou forte, porque Ele tem a oportunidade, o Deus soberano, de manifestar a sua força através da minha fraqueza. Por isso que eu me glorio na minha fraqueza. Por isso que eu dou graças a Deus pelas minhas aflições, porque Ele diz: tem bom ânimo nas aflições, porque se eu venci, tu pode vencer também. Eu glorifico a Deus pelas minhas marcas, pelos meus tropeços, porque essas marcas me mostram o lugar que eu caí, para que eu não possa cair mais, e reconhecer a misericórdia do Senhor, que é a causa de eu não ser consumido, mas assim como o céu raia de manhã, a misericórdia do Senhor me alcança e transforma aquilo que é ruim, fruto das minhas más decisões, em algo bom em meu favor. Tem Deus como esse? Certamente bondade e misericórdia nos perseguirão todos os dias. Esse Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Quantos amam ao Senhor? Quantos amam? Não te preocupa, tudo Ele
vai fazer com que coopere para o teu bem. Tudo. Por isso, irmãos, o que estamos aqui a fazer? Se esse Deus cuida, se esse Deus guarda, se esse Deus sara, se esse Deus provê, se esse Deus enxuga as lágrimas, se esse Deus coloca no nosso coração e nos nossos lábios um novo cântico de adoração ao nosso Deus, o que cabe a nós fazer? Porque quem é como o nosso Deus? Perguntou o salmista certa vez. Para pensar nisso. Quem é como o nosso Deus? Que te trouxe à existência. Quem é como esse Deus que estabelece limites aos mares? Quem é como o nosso Deus que demonstra bondade desde a fundação do mundo? Quem é como o nosso Deus que manda as estações frutíferas? Quem é como o nosso Deus que bota o feijão de cada dia na tua mesa? Quem é como o nosso Deus que enche o teu celeiro de mantimento? Quem é como o nosso Deus que dos céus Ele habita no seu trono, mas se inclina para ver o que acontece na terra, que levanta o necessitado do monturo, que levanta o aflito do pó e o faz assentar entre os príncipes? Olha eu aqui entre os príncipes. Quem é como o nosso Deus, crente? Temos motivos essa noite para dizer: Senhor, recebemos todas as coisas de Ti, quer boas, quer más, porque entendemos que tudo Tu faz com que coopere com o Teu bem. Por isso em tudo eu dou graças essa noite. Independente de como você chegou aqui essa noite, talvez com várias aflições na sua alma, várias inquietações, mas saiba, nenhuma folha cai sem a permissão do nosso Deus. Ele contempla os bons e os maus. Ele faz com que o sol se levante para os bons e para os maus. Ele contempla a tua dor. Ele te conhece por dentro e por fora. Antes que as palavras cheguem na sua boca, Ele já conhece bem. Então, qual é o nosso papel? Caminhar em confiança, caminhar em descanso e se alegrar na palavra do nosso Deus. Porque aqueles que meditam nessa palavra, aqueles que se alimentam dessa palavra, esses são como árvores plantadas, firmadas. E essa árvore não seca e dá frutos. Quantas árvores frutíferas estão aqui se deliciando com a palavra do nosso Deus? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. Fala isso com fé. Tão certo como eu te falo. Vamos cantar de novo. Deus está aqui, Ele está aqui. Deus está aqui. Aleluia. Certo como o ar que eu respiro. Certo como a manhã que se levanta. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Senhor. Estamos em um congresso unificado, que tem como tema: com que me apresentarei ao Senhor. Não é isso? Com que me apresentarei ao Senhor. Profeta Miqueias 6:6. Palavra forte. Profeta levantado por Deus em um período de frieza espiritual, em um momento em que a nação estava dividida entre Reino do Norte e Reino do Sul, Israel e Judá. E esse profeta era contemporâneo do profeta Isaías.
E esse profeta trouxe uma palavra de juízo ao seu povo. Porque o povo, ele caminhava em desobediência a um Deus que sempre o amou. A um Deus que foi capaz de ouvir a aflição desse povo quando ele ainda estava lá no Egito, escravo por quantos anos, irmãos? 400 anos de chibata, de peia. Mas Deus fez uma promessa, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter e me buscar de todo o coração, eu ouvirei, eu sararei, eu cumprirei as minhas promessas, se o meu povo se humilhar. E Deus declarou, decretou amor, mostrou a sua misericórdia, resgatou o povo do Egito, abriu o mar, fez o povo passar aos pés, com os pés enxutos. Deus mandou uma coluna de fogo para que aquele povo não morresse no deserto de frio. Esse povo mandou maná do céu, pão fresco todos os dias. Esse Deus recebeu, esse Deus proveu e fez com que água brotasse da rocha para impedir do povo morrer de sede no deserto. Mas diante do povo contemplar a tamanha bondade do seu Deus, o povo continua distante, o povo continua caminhando errante, o povo continua de violência em violência, de promiscuidade em promiscuidade, de forma que o profeta é levantado para dizer: a ira do Senhor virá, a ira do Senhor virá. E então ele diz, diante desse Deus bom, que é um Deus justo, e diante da ira que virá por conta da desobediência e da frieza, do afastamento do seu povo para com Deus que sempre o amou, o que o povo pode fazer? Será que o povo pode oferecer sacrifícios e emplacar a ira desse Deus? Será que apenas com holocaustos esse povo deixará de receber o juízo desse Deus? E aí o salmista dá uma solução. A única forma de você continuar experimentando da graça desse Deus é caminhando em arrependimento. Caminhando em arrependimento. Caminhando na vontade dele e tendo prazer na sua presença. Você quer caminhar tendo uma vida próspera? Quantos querem prosperidade aqui essa noite? Quantos querem alegria aqui essa noite? Quantos querem descanso aqui essa noite? Tenha prazer na presença do seu Deus. E é exatamente essa palavra que o Senhor me compeliu a trazer. Prazer na presença de um Deus justo, mas que faz com que a sua graça sobreponha a sua justiça. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Nós leremos o Salmo de número 127. Eu quero falar sobre prazer na presença desse Deus que cumpre a sua justiça em Jesus, abrindo um novo e vivo caminho, nos garantindo acesso ao Santo dos Santos, para que possamos viver em santidade diante desse Deus que está aqui essa noite, contemplando o seu coração. Salmo 127. Salmo 127. Quantos encontraram? Diga amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Esse salmo não é um salmo de Davi, não é um salmo davídico, mas é um salmo do seu filho, um dos homens mais sábios do Oriente. Como é o nome do filho de Davi com Batseba? Salomão. Que são palavras desse homem, Salomão. Diz assim a palavra do nosso Deus que inspirou Salomão: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalharão aqueles que a edificam. Olha só. Se o Senhor não guardar a cidade, é vão aqueles que a vigiam. Inútil é, olha que versículo lindo, verso 2. Na minha tradução, acompanha aqui. Inútil é trabalhar tanto. Você que chegou aqui preocupado,
Você que dorme tarde, trabalhando, produzindo, você que acorda cedo, olha o que é que Deus fala através de Salomão aqui, ó. Inútil é trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o pão, o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto eles dormem. Eita Deus! Feche teus olhos, feche teus olhos. Seja ministrado já. Você que se aflige tanto em conquistar o pão, em garantir o suprimento do seu lar. Você que tem construído a sua vida se apoiando na sua força, na sua habilidade. Inútil é trabalhar tanto, filho. Se preocupar com o pão de amanhã. Porque eu, Deus soberano, dou aos meus amados enquanto estes dormem. Descansa em Deus. Descansa em Deus. O verso 3: os filhos são presente do Senhor, uma herança que Ele dá, é o seu galardão. Os filhos que o homem tem em sua juventude, verso 4, são como as flechas na mão de um guerreiro. Amém, irmãos? Quero te pedir para que você possa sentar com a sua Bíblia aberta ainda, que a gente vai meditar nessa passagem. E a palavra que nós acabamos de ler é do sábio Salomão, inspirado por Deus. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham ou vigiam as sentinelas. Inútil é trabalhar tanto, acordar cedo, dormir tarde, se preocupar com o pão, porque Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Essa passagem que nós acabamos de ler fala das três maiores preocupações do ser humano. As três maiores preocupações do ser humano a gente acabou de ler. Primeira preocupação do ser humano, repita comigo, preocupação com a construção. Preocupação com a segunda preocupação com a segurança. Preocupação com a terceira preocupação com a família. Preocupação com a família. São as três maiores preocupações do ser humano. Preocupação com o empreendimento, com as construções, com os projetos. Eu sei que todos aqui têm sonhos e sonham em realizar esses sonhos. Isso são construções que você idealizou e você vai trabalhar para conquistar, sim ou não? Isso te traz preocupação. Isso é uma das nossas preocupações. Segunda preocupação com a segurança. O que é que será do nosso dia de amanhã? O que comeremos amanhã? O que beberemos? O que será do meu filho, meu Deus? O que ele vai ser quando crescer? Isso é a aflição de uma mamãe que está aqui, sim ou não? De várias mamães aqui. Eu sou pai, eu sei o que é isso. O que vai ser do meu filhinho quando ele crescer? Com quem ele vai casar? Onde ele vai morar? Qual é o sustento que ele vai ter? Qual é a profissão dele? Meu Deus, preocupação com a segurança com o dia de amanhã. E terceira preocupação com a família. Com o marido que está distante, com o filho que está desviado, afastado dos caminhos do Senhor, com a mulher que está com a cabeça longe da igreja, da família, do marido, de instituição familiar, e isso te aflige. Talvez você seja uma dessas pessoas. As três principais preocupação com as construções, segurança e criação de um lar. Salomão, o sábio, também vivia um dilema parecido, pastor. Porque ele, ainda jovem, com apenas 20 anos, tem alguém aqui com 20 anos de idade? Levanta o braço. Está aqui essa moça. Mas o nome? Pamela. Nome lindo, viu? Irmã Pamela. Imagina você, na pele de Salomão, jovem como você, vivendo a experiência e tendo o desafio de suceder o reinado de nada mais, nada menos do que o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, homem a quem Deus colocou a mão, tirou de trás da malhada, o fez rei,
o fez triunfar em todas as guerras, as lutas, prosperou o reinado. Foi um reinado tão próspero que a extensão do reino de Israel ia dos limites do Eufrates até a fronteira do Egito. Pastor Tarcísio, o senhor que é teólogo. Aí imagina um jovem de 20 anos tendo que suceder o seu pai Davi. Esse homem estava preocupado ou não estava? Meu Deus. E aí a história, a palavra do Senhor diz que quando ele estava em uma cidade, em 2 Crônicas, ele pega no sono. Deus o leva a um sono profundo. E o grande Deus, o invisível, o mais real, que sempre se revelou à humanidade ao longo da história, se revela àquele jovem. E ele chega para aquele jovem e diz: Salomão, pede a mim o que tu quiseres e eu te darei. Para pensar nessas palavras do grande Deus. Se Deus aparecesse para você em sonho hoje, qual seria o seu pedido? Se o Senhor dissesse a você: mamãe tem filho, dissesse a você: mãe, pede o que quiseres para mim que eu te vou te dar. Para pensar, qual seria o teu pedido? Qual seria o nosso pedido hoje? Talvez feche os olhos para pensar. Se Deus aparecesse para ti em sonho e falasse: filho, João, Maria, Carlos, Antônio, pede o que quiseres, eu te darei. Qual seria o teu pedido? Talvez a volta de um esposo, restauração familiar, a porta de um emprego, um salário melhor, a cura. O que seria o teu pedido? Olha para mim aqui. Salomão sabia que ele poderia pedir tudo para esse Deus. Ele conhecia os grandes feitos desse Deus que havia operado em Israel, porque ele ouvia falar desse Deus. Ele viu o que Deus fez com seu pai. Ele conhecia a história, então ele sabia que diante desse Deus não haveria impossível. Ele poderia pedir qualquer coisa, mas de tantas coisas, de tantas possibilidades, pastor Elton, ele pede o único pedido. Ele não pede ouro, não pede riqueza, não pede fama, nem honra, nem a morte dos seus inimigos. Ele não pede nem mesmo vida longa. Mas uma coisa ele pede: Senhor, dá-me sabedoria, Pai. Dá-me sabedoria para entrar, para sair, para viver. E Deus olha, o Deus que sonda as intenções dos corações, ele diz: filho, tu pediu bem. Tu pediu bem. Por que tu não fez como muitos fazem, de pedir aquilo que é necessário? Porque eu já disse que eu pedi o necessário. Não, tu não precisa pedir isso. Tu pediu bem, tu pediu sabedoria para viver. E eu te darei o que tu me pediste, porque tu pediu bem. E além disso, eu te farei um homem mais rico, eu te farei um homem mais próspero, mas eu colocarei em ti a minha sabedoria e o meu conhecimento. E aí o Deus soberano deu a esse homem um dos principais tesouros, o maior tesouro, sabedoria para viver. De forma que através do conhecimento que Deus deu a ele, esse homem começou a empreender naquela nação. E através do conhecimento de Deus, aquele homem começou a extrair do Mar Morto sal, uma especiaria caríssima na época, e ele começou a comercializar esse sal, de forma que a nação começou a prosperar. Esse homem começou a fundar rede de transportes. Esse homem plantou no seu exército carro puxado a cavalo. Esse homem fez um porto para que a nação comercializasse com outras nações. Começou a comercializar com a Arábia, com a Etiópia. E a nação começa a enriquecer mais e mais. Através da sabedoria que Deus deu a Salomão, milhares de pessoas dos 4 cantos da terra, príncipes e nobres, iam ao encontro daquele jovem, sabe para quê? Pedir conselho. Para ouvir as orientações daquele jovem sábio. Porque esse jovem sábio não era jovem por meio da sua habilidade, mas essa sabedoria vinha do alto.
Foi esse jovem que julgou mais de 3.000 causas de maneira justa e íntegra, sem defender interesses nem de pobres nem de ricos. Foi esse jovem inspirado por Deus que escreveu o Cântico dos Cânticos, Provérbios, Eclesiastes e esse salmo que nós estamos lendo. Foi esse jovem que disse que o temor do Senhor é o princípio da... O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amar o que Deus ama, abominar o que Ele abomina. Só que em um dado momento, esse jovem que recebeu sabedoria de Deus, olha o que ele faz. Ele deixa de lado a sabedoria de Deus e ele começa a se apoiar no seu próprio entendimento, na sua própria competência. Ele buscando preservar o seu reinado, pastor Tarcísio. Ele buscando preservar a sua vida e a expansão do seu reino. Ele deixa de lado a sabedoria e se apoia nas suas estratégias, fazendo sabe o quê? Ele começa a estabelecer alianças com outras nações, casar com outras princesas, de forma que esse homem teve 700 mulheres. É guloso ou não é? Como é que dá conta disso? Meu Deus! Só que está endemoniado até o tutano. 700 mulheres de outras nações e mais 300 concubinas, pastor Elton. De forma que assim como esse homem recebeu essas mulheres, ele recebe a cultura, a religião dessas nações. E ele é tão influenciado, tão impregnado pela cultura, que esse homem, a quem Deus se revela, esse homem chega a se prostrar a outros deuses que não o Deus de Israel. Tudo porque se apoiou, edificou a sua casa sobre o seu próprio entendimento. Busque o Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Certa feita eu estava vendo uma conversa entre alguns homens que tinham entendimento e instrução, e um homem falou algo para mim que eu nunca esqueci. Ele falou que na terra tem 3 tipos de pessoas: tem o inteligente, tem o culto e tem o sábio. Tem quem primeiro? Quem é? Segundo, quem é? Terceiro? Estão prestando atenção. 20 minutos já de palavra, atenção toda. Inteligente, aí ele diz que o inteligente é aquele que sabe falar sobre todo e qualquer assunto. Vocês falam sobre política, ele sabe desenrolar. Você fala sobre economia, ele flui no assunto. Você fala sobre cultura, arte, esporte, música, ele desenrola. Só que tem a segunda pessoa. Quem é a segunda pessoa? O culto. O culto não apenas tem um conhecimento amplo sobre as ciências, sobre os campos dos saberes, mas ele faz conexão entre uma coisa e outra, entre um campo e outro. Esse é o culto. Você fala de economia, ele entra com política. Fala de política, ele entra com arte e cultura. Mas existe o terceiro. Quem é o terceiro? Aí ele diz que este tipo de gente, poucos inteligentes e cultos são. Ele é sábio. Ele pode nem ser inteligente, ele pode não saber nada sobre política, não pode saber nada sobre cultura, sobre nada com nada, mas ele é sábio, simplesmente porque ele sabe o quê? Ele entende a lógica da vida, ele sabe o seu propósito na terra, ele sabe o que tem real valor, ele sabe o que é prioridade e o que é secundário, ele sabe viver, ele entende que a vida é como neblina, que a vida é passageira, que nós somos pó, que hoje estamos aqui, mas amanhã não existiremos mais. O sábio não se apega às suas próprias construções, mas ele entende que se nenhuma construção que ele se propõe a empreender, se não existir um mestre de obra, essa construção não vai se manter de pé. Ele sabe que se nas decisões dele, ele não tomar uma decisão pautada na vontade de Deus,
ele pode acumular as maiores riquezas desse mundo. Só que quando ele construir essa casa, essa edificação, a argamassa não vai colar, o tijolo não vai durar, a eletricidade vai pifar, a casa vai cair, porque se o Senhor não edificar a construção, se o Senhor não estiver no fundamento dos teus sonhos, se o Senhor não estiver no centro do teu lar, essa casa não vai ficar de pé. É inútil trabalhar tanto. Existem muitos lá fora que diante dos olhos dos homens são bem-sucedidos, tem muita riqueza, mas vai no fundo da alma daquele homem para tu saber como é. Aquele homem tem a mente atormentada, aquele homem tem o espírito fragilizado, aquele homem não tem nem força, dadas as preocupações para manter tanta coisa que ele acumulou, que é mais do que ele requer e precisa, e ele não consegue nem dormir, porque a sua riqueza é o seu Deus. Mas a palavra do nosso Deus diz que inútil é, irmãos, trabalhar tanto, acordar cedo, dormir tarde, se preocupar com o pão de cada dia. É inútil se preocupar. O Senhor está aqui para te dizer, filho ou filha, se você chegou aqui preocupado, a preocupação não vai te levar a lugar nenhum. A preocupação é que nem o povo de Israel no deserto andando em círculo sem chegar a lugar nenhum. A preocupação não acrescenta nada de bom na tua vida, só tira a tua energia. Mas filho, olha para mim, confia que eu dou aos meus amados enquanto eles dormem. Eu dou aos meus amados enquanto eles dormem. Irmãos, quando eu não estou bem na fé, a fé está um pouquinho fraca, pastor Elton, eu costumo tomar uma decisão, tomar uma atitude, e com essa atitude a minha fé é edificada. Sabe o que é que eu faço? Eu vou para a praia, vou sozinho, e chega na praia, eu sento na areia. Imagina comigo, eu sento na areia, eu fecho meus olhos, e eu começo a perceber tudo aquilo que está acontecendo fora de mim, sem o meu esforço. Eu sinto o vento bater na minha face, eu percebo as aves dos céus voando, eu escuto as ondas quebrando lá na frente. Existe algo acontecendo para fora de mim, que está controlando todas as coisas, irmãos. Eu vejo o mar encontrando o seu limite, eu vejo as ondas quebrando. E sabe por que as ondas quebram? Porque o vento vem aqui, ó, forte, ele bate na superfície da terra, ou na superfície dos mares, formando as ondas, e as ondas quebram, levando o ar para dentro do mar, que se dissolve, oxigenando as águas, sustentando os peixes. Eu percebo que para além de mim existe uma força, irmãos, agindo em todo o tempo, sustentando todas as coisas. É por isso que Jesus diz, não andem preocupados, não andem ansiosos, nem com o que é vez de comer, nem com o que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que o vestir. Olhe para as aves dos céus, que não ajuntam. Olhe para as flores do campo, que hoje estão aqui, amanhã não mais. Eu as visto. Eu não cuidaria de ti. Eu não cuidaria de ti, mamãe, papai, filho. Eu tenho sonhos para ti. Sonhos maiores. Sonhos melhores. Mais excelentes. O Senhor hoje quer nos dar sabedoria, não para que a gente seja alguém preguiçoso, esperando as coisas cair do céu. Como diz aquela música, teu, somente teu, todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. Meu irmão, isso não existe. Você pode ficar em casa esperando o pão cair, o pão não vai cair. Deus te
te deu capacidade, habilidade e força para que você possa ir construir. Ele quer que você possa avançar. Ele quer que você produza. Ele quer que você trabalhe, porque o trabalho traz dignidade. Ele quer que você faça o que você precisa fazer. Agora Ele nos ensina a trabalhar com as nossas mãos e confiar com o nosso coração, a produzir com as nossas capacidades, mas descansar com a nossa alma. Porque te abate, ó minha alma, te comove, tenha calma, não tenhas medo, Deus espera, porque venceu, Jesus virá. Aplauda esse Deus. Tu és santo, Deus. Tu veste as bandas, tu nutre as aves dos céus. O Senhor quer essa noite que você aprenda a viver. Ele veio essa noite te ensinar a viver na palavra dele. Ele diz: não ande preocupado. Diga para o seu irmão: não se inquiete no seu coração. Não se atribule, meu irmão. Mas, pastor Frota, como é que eu posso não me preocupar? Se eu cheguei aqui já preocupado, eu não consigo me livrar desse pensamento do que vai ser amanhã, vai voltar isso, aquilo outro. Como é que eu faço? Qual é a fórmula? Me dá o segredo, pastor Frota. Jesus é quem nos ensina, mestre. Olha o exercício que o Senhor fala para nós. Filho, não ande preocupado. Mas quando você pensar em se preocupar, no lugar da preocupação, coloque a busca pelo reino de Deus. Eita Deus. No lugar da preocupação, busque o meu reino em primeiro lugar. Certa feita, os fariseus chegaram para Jesus e perguntaram: onde está esse reino? Quando virá o teu reino? E eles queriam saber, porque eles sabiam que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria. Quantos querem alegria no Senhor? Quantos querem? É só no reino de Deus, crente. Não vai dar na tua comida, não vai dar na tua bebida. Porque quem caminha em função da comida e da bebida são os outros animais. Você não, você é obra-prima. Você é a imagem de Deus. Você foi criado para a glória do seu Deus. Existe mais graça na sua vida do que você imagina. O reino de Deus não é comida nem bebida. Ele foi indagado sobre onde estava o reino de Deus, e Jesus diz: o reino de Deus não virá com visível aparência. Ninguém pode dizer: aqui na igreja está o reino de Deus, ou ali fora está o reino de Deus, porque o reino de Deus já chegou. Palavras de Jesus. O reino de Deus está ao alcance de vocês. Por quê? Porque era Jesus falando, e Ele é a porta do reino de Deus, de forma que aquele que entra por Ele entrará e sairá e encontrará descanso. Ele é a porta. E Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse Deus está aqui essa noite. Esse Deus, Ele habita não em templos, mas em corações. Quando a gente vai para Gênesis, a gente vê que antes de Deus, já estou chegando ao fim, mas preste atenção nessa história. Quando a gente vai ler Gênesis, pastor Elton, a gente percebe